o Senhor olhe para a gente como a totalidade de tudo que nós já fomos e daquilo que nós somos e que nós ainda vamos, poderemos ser no futuro. Ele compreende todas as coisas. Todas as coisas estão diante dele. Todas as coisas estão ao seu redor. E ele está acima de todas as coisas e em todas as coisas e através de todas as coisas e ao redor de todas as coisas. E todas as coisas existem por ele e dele. Sim, Deus, para todo sempre. Vamos falar um pouquinho de astrofísica. O diagrama não é meu, o diagrama é desse cientista aqui, tá? Que é um astrofísico, Robert D. Graff. Ele é holandês, mas radicado aqui nos Estados Unidos. Esse Robert D. Graff, ele fez então essa explicação aqui. Imagina então, e ele está falando aqui nesse contínuo espaço-tempo, tá? Pessoal, olha, imagina que estão jogando esses dados aqui, tá? Dois dados, só dois dados, Bruno, tá? Cada vez que joga, dá um resultado. Agora imagine que cada vez que ele joga os dados e os dados param lá, ele tira uma foto. E coloca uma foto numa transparência, lá num acetato. E fica tirando foto, jogando os dados de novo, tira a foto, coloca no acetato, joga os dados de novo, tira outra foto, e assim por diante. E aí ele vai pegando esses acetatos e vai empilhando uns nos outros. Cada acetato mostrando o resultado de cada uma dessas vezes que jogou os dados. E vai mostrando, então, olha, jogou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, cada uma é uma foto. Mas só que como são acetados e são transparentes, você está vendo, consegue ver então como é que ficava, como é que os dados ficaram em cada uma das vezes anteriores, onde os dados foram lançados. Muito bem. Então ele falou, olha, faz isso um sem número de vezes. E que você teria mais ou menos uma coisa assim, tá? Essa pilha aqui mostrando as fotos desses dados, esses dois dados, mas em cada uma das vezes que eles foram lançados, e cada um dos resultados que eles iam ter em cada uma daquelas vezes, mas como as fotos são transparentes, você ia ver tudo aquilo. Tudo aquilo. Ele disse assim, olha, agora imagina então que você ia pegar, tá, essas fotos aqui, tá, e ligar as fotos, tá, a foto por essas duas linhas, para o dado vermelho, a linha vermelha, e para o dado branco, essa linha branca. Essa linha aqui seria o chamado, então, o contínuo do espaço-tempo. E se você pudesse colocar isso numa escultura, seria mais ou menos isso daqui. Você poderia ver isso. Ou seja, você estaria vendo aqueles dois dados em todas as configurações, em todos os resultados daquelas inúmeras vezes em que eles foram lançados, mas você ia vendo tudo aquilo de uma vez só. Então, se você pudesse olhar a coisa fora do tempo, como se estivesse observando a coisa fora do tempo, você veria isso. Os dois dados em todas as formas, em todos os lados, em todos os resultados que eles tiveram, cada um dos dois dados teve, são só dois dados, em cada uma das vezes que eles foram jogados. E isso agora explica, então, o diagrama que eu fiz, tá? O diagrama que eu fiz para para minha transmissão, meu diagrama no Facebook para hoje, tá? Que foi esse daqui. O Senhor olha para a gente como a totalidade de tudo que nós já fomos e daquilo que nós somos e que nós ainda vamos, poderemos ser no futuro. Ou seja, ele não vai olhar, tá? Não vai olhar para mim aqui com 17 anos de idade, aqui onde está o cursor agora aqui, e dizer, tá mal, hein, guri? Não. Ele vai olhar depois para mim como, olha, já um senhor aqui, já um avô, e eu, olha, até que já não tá tão mal assim não, viu? Ou seja, ele vai olhar a totalidade. É como se, imaginando, e mais uma vez, aqui, ó, maionese, hein? Maionese. O Senhor vai analisar cada um de nós
no total da nossa vida. Como se ele pudesse ver, tal como aqueles dados, como se ele pudesse ver cada um de nós em todas as fases de nossa vida, simultaneamente diante dele. E ele pode analisar cada fator, cada detalhe, cada experiência, boa, ruim, que nos levou, tá? Que nos levou a ser o que nós somos hoje. Cada experiência boa ou ruim, cada esforço que nós fizemos em aplicar a lei de Cristo nas nossas vidas, para nós suplantarmos o que tivermos de ruim, aquelas sementes ruins, aqueles traumas que foram impostos em nós pela vida, mas que nós procuramos, através da nossa obediência à lei de Cristo, através da nossa vivência em honrar os convênios que nós fizemos, tá? De nós superarmos aqueles traumas, ou pelo menos suplantarmos. Né? O trauma ainda está lá, ainda existe, mas o trauma não está definindo quem eu sou hoje em dia mais. Os meus traumas do passado não estão definindo quem eu sou hoje em dia como discípulo de Jesus Cristo. Os erros que eu cometi no passado também não estão mais determinando, definindo quem eu sou hoje. Porque na totalidade da minha vida, nessa minha jornada pelo tempo e pelo espaço, o Senhor vai ver os esforços que eu fiz e Ele vai me recompensar pelos esforços que eu tenha feito para viver a lei de Cristo. Porque, baseado no que nós lemos, isso vai ser o fator determinante. Eu consigo viver a lei de Cristo, ainda que não esteja vivendo a lei de Cristo perfeitamente, porque eu sou um ser mortal e imperfeito. Mas eu estou mostrando, pelos meus desejos, pelas minhas atitudes, pelas minhas orações, pelos meus esforços, que é o que eu quero um dia, depois, na ressurreição, viver perfeitamente a lei de Cristo. Se o Senhor puder ver isso ao longo desse contínuo, tá? Dessa faixa, tá? Dessa jornada minha, desde bebezinho até me tornar um homem adulto, tá? Olha, aí vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. O que vai vir depois, eu não sei. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Nesse meu diagrama aqui, à direita e no alto, tá? Mundos de glória aqui, futuros. E eu peguei uma foto minha quando eu estava ainda no meu auge, lá nos meus 20 e poucos anos aí, antes dos meus 30 anos, e coloquei aqui, olha, pode ter diferentes tipos de glória, diferentes tipos de luz e verdade, de poder e domínio que eu vou poder ceder, dependendo das escolhas que eu ainda vou fazer no meu futuro agora. Eu estou parado aqui, eu sou esse último aqui agora. Mas depois daqui até ali, ainda tem sei lá quantos anos aí, ou décadas, não sei se fica de acordo com determinado pelo Senhor, não por mim. Mas os meus desejos é de que eu ainda possa, tá? E esse é o meu desejo, são os meus esforços, para que eu possa, através das bênçãos da ressurreição, tá? Me despojar de toda essa crosta de velhice, de tudo, de imperfeições, e ter um corpo perfeito, glorificado, e receber a recompensa que eu desejo ter, junto com o Sister Martins. Eu não quis colocar Sister Martins ali, porque ia ficar cheio demais ali, mas para mim o céu não ia ser celestial sem ela ao meu lado. Então, mas era isso daqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E que, olha, quando eu penso então nessa mensagem de paz, eu imagino isso. Podemos ficar tranquilos. Não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos ter medo, tá? Não precisamos ter medo de julgamento final. Não, nada disso. Nada disso.